Nosso grupo é formado por Jéssica, Misleide, Rebeca e eu, Juliana. Nós vamos dar continuidade às discussões sobre o livro Pedagogia da Autonomia, do nosso querido Paulo Freire. O livro nos apresenta como nós, professores, devemos ensinar os alunos a serem autênticos para criar uma ação transformadora. Para isso, ele explica sobre a ética, a crítica, a competência científica, a amorosidade, a humildade e a importância de ser político. Quando lemos o livro, passamos a entender como deve ser a formação do educador e como uma boa relação entre educando e educador é importante para essa formação. Ele dividiu o livro em 3 partes, que é a prática docente, primeira reflexão, ensinar não é transferir conhecimento, e ensinar é uma especificidade humana, que é o que vamos apresentar agora. Quando ele fala que ensinar é uma especificidade humana, ele quer dizer que ensinar é uma particularidade humana, onde o seu modo de agir vai dizer muito sobre você mesmo. Então, para ensinar é importante ter um preparo, porque o professor vai lidar com educandos que precisam superar suas dificuldades. Por isso, Freire fala da importância de refletir sobre sua prática educativa e que a autoridade docente democrática está relacionada à segurança em si mesmo, isto é, a firmeza com que atua, porque você está preparado para isso. O respeito e a generosidade de como vai ensinar. Não precisa estar mostrando sua autoridade para mostrar ser o melhor, e sim ensinar democraticamente. No tópico 3.1, que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade, ele fala que a segurança de um docente baseia-se na sua competência profissional. Um professor que não se leva a sério, que não estuda e se esforça para estar à altura da tarefa que desempenha, não tem uma força moral para coordenar as atividades exigidas em sala de aula. Incompetência profissional desqualifica a autoridade. Nós, professores, estamos em constante aprendizado. Quando ele fala que a competência científica por si só não dá autoridade, ele quer dizer que ensinar é mais que isso. É preciso ter humildade e generosidade para ensinar e aprender. Não ser soberbo. A prática educativa é uma grande responsabilidade e exige respeito de ambos, por isso é preciso uma autoridade coerente educativa. No tópico 3.2, ensinar exige comprometimento, ele fala de que, como educador, não posso exercer a atividade do magistério como se fosse algo sem importância. O professor precisa se pôr na frente dos alunos e revelar sua maneira de ser e como se posicionar politicamente. Isso criará nos alunos uma afeição, que é muito importante no desempenho profissional. Saber também que não sei tudo e ter a humildade de falar a verdade. Não sei, mas vou procurar saber. Isso cria uma aproximação entre educador e educando, o que deve ser uma das preocupações centrais. Porém, o docente não deve perguntar diretamente o que pensam de si. Deve fazer uma leitura das atividades apresentadas em sala de aula. Como professor, não posso ser omisso, mas um sujeito de opções. Por fim, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que vai além do conhecimento de conteúdos. Em momentos vamos ser reprodutores, outros desmascaradores da ideologia. Porém, acreditar que a educação é uma tarefa apenas reprodutora da ideologia dominante é errado, assim como defini-la como uma força de desocultação da realidade. Ter uma visão errada pode implicar diretamente nas visões defeituosas da história e da sua consciência. Como ele mesmo diz, sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Não basta apenas atividades pedagógicas. Tão importante quanto são os conteúdos, é meu testemunho ético ao ensiná-los. Ensinar exige liberdade e autoridade. A autonomia vem se constituindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Vamos amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser por si só, é processo, é vir a ser. Eu não posso aprender a ser eu mesmo se eu não decido nunca, porque é sempre alguém que vai acabar decidindo por mim. Quanto mais criticamente assumo a liberdade, tanto mais autoridade ela tem para continuar lutando em seu nome. Ensinar exige tomada consciente de decisões. A educação é um ato de intervenção no mundo que aspira a mudanças na sociedade, na economia, nas relações humanas, no trabalho, na própria educação em si. A educação não vira política por causa da decisão de um ou de outro professor, ou até mesmo educador. Ela é a política já enraizada na sua própria educação do ser humano, que acaba já sendo enraizada e depois se torna da consciência mesmo de cada indivíduo. O ser humano, assim que se torna um ser ético, um ser de opção, de decisão, ele acaba sendo
impossível ter a neutralidade na educação. É importante que o educador saiba que a educação não pode tudo. Alguma forma fundamental ela até pode, mas o educador crítico pode demonstrar que é possível mudar o país. Ele acaba reforçando a importância da tarefa político-pedagógica. Ele sabe o valor que tem para modificar a realidade, a maneira consciente com que vive na presença do mundo. Então, ele faz com que o aluno consiga se encaixar, com que o aluno consiga ter uma perspectiva totalmente diferente e não se acomode. Então, eu vou falar sobre o tópico 3.6, que é o ensinar exige saber escutar. Esse tópico ele enfatiza a importância do saber ouvir, porque não é simplesmente ouvir, mas sim ouvir e aprender, porque nós, professores, não somos portadores de toda a verdade. E é preciso também ter em mente que nem sempre irão concordar com as nossas opiniões. E está tudo bem também. Ele também enfatiza a importância de provocar o aluno para que desperte uma curiosidade nele e que torne ele um sujeito crítico. E por fim, ele ressalta a importância de que não pode separar a teoria da prática, porque é de fundamental importância que o aluno relacione o conteúdo que está aprendendo em sala de aula com o cotidiano dele. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre o tópico 3.7, que é o ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Bom, em síntese, o conceito de ideologia empregado por Freire, ele deve ser compreendido como ideárico, histórico, social e político, onde, na verdade, oculta a realidade. E o objetivo desse ocultamento é naturalizar as condições históricas de convivência social, ou seja, nos convencer que as desigualdades são naturais e que fazem parte da vida. E tudo isso é para garantir uma determinada ordem que mantém os privilégios daqueles que estão no poder. Então, para Paulo Freire, ideologia tem tudo a ver com o ocultamento da verdade por meio de vários recursos de linguagem que tornam a realidade mais embaçada, de modo a nos fazer míopes. Com isso, podemos perceber que a ideologia atrapalha a nossa visão, para que a gente fique dependente da visão dos outros. Por isso, a educação ela precisa buscar uma ética universal do ser humano, capaz de estabelecer crítica aos discursos da ideologia do mercado. Sob o tópico ensinar exige disponibilidade para o diálogo, Paulo Freire nos chama a atenção sobre a segurança de não repousar na falsa suposição de que sabemos de tudo, de que somos o maior, nós como educadores. Porém, se junta à certeza de que a gente pode aprender melhor o que já sabe ou conhecer o que ainda não sabe. É o constante aprendizado, é dar oportunidade ao aluno para expor suas ideias, para que ocorra o diálogo. É a consciência de que ainda existe algo para ser aprendido. Porém, Paulo Freire também nos alerta sobre os conhecimentos que vão se adequando a cada momento da sociedade, pois estamos em constante movimento dentro da história. Paulo Freire ainda nos alerta para que ocorra um diálogo com os alunos sobre o que se é apresentado nas mídias, para que use esse conhecimento, apesar de manipulador, para o bem dos alunos. Sob o tópico ensinar exige querer bem aos educandos, Paulo Freire chama atenção sobre não sermos obrigados, nem necessariamente isso irá ocorrer de igual para igual com todos os alunados, pois somos humanos e a nossa afetividade terá mais alguma afinidade com alguns alunos. Mas ele deixa bem claro quando diz que não podemos permitir que essa afetividade interfira no dever ético de professor, de educador, no exercício da nossa autoridade em cumprir com o nosso papel. Paulo Freire, ele ainda faz um alerta com relação aos sonhos desses alunos. Ele fala que, quando não podemos estimular os impossíveis, mas que a gente não negue o direito de sonhar. A autonomia não é por acaso o título dessa obra.